José. Deus deu algumas diferenças, alguns pontos a mais nessa mensagem de hoje, mas é a mesma mensagem com algumas diferenças. Eu preguei há alguns anos, talvez 10 anos atrás, não sei, ou mais, a escola de José, talvez mais de 10 anos atrás, e nós vamos ouvi-la novamente. Salmo 105, versículos 18 e 19. Pode colocar desde o 16 até o 19. Salmo 105, 16 a 19 diz assim: chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Eu gosto da tradução mais antiga que diz, versículo 19, até que a profecia se cumprisse e a palavra do Senhor o provasse. A profecia cumpriu e a palavra do Senhor provasse. Mas está bom assim também. Essa ACF é Almeida, corrigida, não sei o que lá. Né? Às vezes eles mudam algumas coisas. Fiel, né? Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então, vamos baixar nossa cabeça e vamos dizer que o nosso coração está disposto a ouvir a voz do Senhor. Pai, nós queremos nos dedicar ao Senhor nesse momento. Nós acabamos de entregar ao Senhor os nossos louvores, momento de adoração, de entrega. Agora nós paramos, sentamos para ouvir o Senhor falar. Eu quero ser apenas aquele frentista que coloca a gasolina no carro, no tanque do carro. Aqui eu quero ser esse frentista para transmitir a sua gasolina, o seu combustível para nós, para que estejamos abastecidos durante todo o tempo em que vivemos, durante a semana, nas ações que temos, nas reações, nas nossas palavras, em nossa família e nosso trabalho. Pai, nós queremos te agradecer e pedimos a Ti que o Senhor nos ensine pelo Seu Espírito Santo e glorifiques a Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Jacó tinha 12 filhos, parece-me que nesse tempo só José era crente, de 12 filhos parece que só um era crente, isso é comum acontecer, você às vezes tem muitos filhos, um é crente, outro não é. Às vezes, alguns têm o privilégio de terem todos crentes, mas o Jacó, naquele momento, parece que só o José gostava do Senhor. Os outros parece que estavam bem distantes de Deus. Graças a Deus, alguns se converteram com o passar do tempo. Mas o José, ele era um homem de Deus, dá para ver aqui, e um homem de Deus jovem, atenção jovens, adolescentes. Ele tinha 17 anos, quando ele já recebia revelações do Senhor. Então, ser adolescente não é sinônimo de ser mundano. Isso é o que o mundo diz, mas não é o que Deus diz. Adolescentes do Senhor. José era um jovenzinho de 17 anos que já recebia revelações, que já era convocado pelo Senhor para fazer a diferença. Ele era crente. E, por ser crente, ele amava o Senhor. Então, ele já conhecia o Senhor. Por essa razão, Deus o enviou. Deus só envia um crente, Deus não envia descrente. Por essa razão, Deus o enviou. Alguns são enviados por homens. Esses são enviados por homens, não são crentes, porque foram homens que enviaram. Mas quando é Deus que envia, é porque a pessoa é crente. Deus enviou. Então, Deus enviou José. Deus mandou fome à terra, mas enviou José com 17 anos para o Egito, que ele tinha mandado fome à terra. José não sabia o que iria acontecer naqueles 13 anos de prova, naqueles 13 anos de escola, mas ele precisou ser matriculado numa escola. E ele precisou aprender algumas coisas que todos os crentes em Jesus precisam aprender. Ser crente não é sinônimo de ser religioso. No Brasil dizem que tem 50 milhões de evangélicos, de 50 milhões de religiosos. Dos 50 milhões, quem sabe nós temos aí não sei quantos por cento de crentes que vão para o céu. Isso eu não sei, porque desses 50 milhões nós sabemos que tem uns que compram e não pagam, nós sabemos que tem uns que traem seus maridos, suas esposas, sabemos que desses milhões tem um monte de artista no palco, porque o púlpito virou palco, sejam pregadores ou cantores, mas o importante é que Deus tem lá os seus 7 mil que não dobraram e não dobram os seus joelhos a Baal, como ele disse para Elias. E desses filhos de Jacó, José era crente e foi enviado. Só que todo crente precisa passar pela provação para ser aprovado. Meus irmãos, disse Tiago, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Por quê? Porque se você está fazendo uma prova,
é sinal de que você está matriculado na faculdade. Quem não gosta de prova, não estuda. E se não estuda, não tem profissão. Se não tem profissão, não tem um trabalho bom. Se não tem trabalho bom, não tem um salário bom. Se não tem um salário bom, fica ali pedindo alguma coisa para os outros, né? Fica pedindo coisas para os outros, ao invés de conquistarem a sua bênção. Bom, vocês entenderam, né? Então, quem não gosta de prova, não está matriculado na escola. Não, Deus, eu não quero prova nenhuma. Então, você fica dormindo até meio-dia e fica de papo para o ar e esperando o dono do ouro e da prata te abençoar, e não vai acontecer, tá bom? Só isso que eu posso dizer que não vai acontecer. Porque é importante passarmos por provas. Porque quem passa por provas é porque está matriculado na escola de Deus. E então José, um adolescente, um jovenzinho de 17 anos, adolescente na verdade, já recebeu revelações de quem ele seria, e ele conta para o pai, para a mãe, para os irmãos, e ele começa então, Deus o matricula numa escola. E a escola de José começa no primeiro módulo. O primeiro módulo foram alguns módulos. O primeiro módulo foi o módulo do ódio. Os irmãos começaram a odiá-lo. Tem gente que não gosta que ninguém odeie. Tem gente que precisa de levar curtida. Tem gente que precisa que as pessoas deem um like, né? O like, o gostar. Tem gente que não gosta do dislike. E por isso muitos, inclusive líderes de igrejas, pregam mensagens para as pessoas só darem likes para eles, para que eles tenham muitos seguidores. Se falar a favor do mundo, se fazer uma igreja legal, assim, que os jovens façam o que quiserem, estão lá louvando o Senhor, levantando suas mãos, cantando aquelas musiquinhas bonitas e cantando aquela coisa, mas não importa se eles estão vivendo errado na vida sexual, se eles estão mentindo, matando, roubando, adulterando, não importa. O importante é que eles vão dar o like para aquele pastor. Eles não estão matriculados na escola do ódio. A Bíblia diz, Jesus fala, ai de vós quando todos derem likes para você. Eu estou traduzindo na minha tradução, mas a tradução diz, ai de vós quando todos vos louvarem. É a mesma coisa. Ai de vós quando todos os louvarem. Está acontecendo na igreja do Brasil. Todo mundo louva a igreja brasileira. Eu gosto daquela igreja. Aquela igreja é muito boa. Aquela igreja é gostoso de entrar lá. É muito bom. A palavra nos levanta. Só não levanta Jesus, mas levanta as pessoas. E então, na história de José, no primeiro módulo, foi o módulo do ódio. Ele foi odiado pelos irmãos, e os irmãos intentaram matá-lo, é o que o texto diz. E ele não sabia, mas ele estava matriculado na escola de Deus, e ele estava passando pelo aprendizado do módulo do ódio. Por quê? Nessa prova, quando as pessoas não gostam de você, quando as pessoas te caluniam, quando as pessoas te maltratam, te aborrecem. E eu lembro da minha avó, porque nós moramos lá em Lajedo um tempo, na casa da minha avó, porque a nossa casa caiu. Lembro da casa caindo, eu estava dormindo, casa nova que a minha mãe tinha feito, o construtor, ele construiu igual o nariz dele. E aí, numa chuva que deu lá em Lajedo, a casa começou a rachar e começou a cair uns pedaços da casa. Eu fui o último a sair. O pessoal esqueceu do Maurivan, quase o Maurivan tem a casa desabada nele. E eu lembro dessa cena. De madrugada, frio, chovendo, está lá minha família toda indo embora para a casa da minha avó. Porque a casa que a gente comprou, os caras construíram com material de 5ª categoria. Nós fomos morar na casa da minha avó. E eu aprendi como a minha avó a orar, e ela orava muito. A minha avó foi a primeira crente em Lajedo. Sofreu muita perseguição. As pessoas perseguiam demais a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, porque ela foi a primeira crente ali, o nome dela era Maria Crente. E aquele tempo era muito bom, porque a perseguição faz a gente ser crente ou não. Hoje, como está todo mundo fácil, está todo mundo legal, a gente não quer desagradar ninguém, a gente conta as mesmas piadas que todo mundo conta, a gente lê os mesmos livros, assiste as mesmas séries, comenta os mesmos assuntos. E aí todo mundo, opa, você é um crente da hora, você é um crente legal, né? Porque a gente não tem muita diferença, nem mesmo na roupa mais tem diferença, né? A gente anda pelado igual todo mundo anda, então está tudo certo. Não só na praia, tá? Mas que também não deve, né? Na praia eu acho que as mulheres crentes deviam vestir roupa também, né? Roupa decente, né? Ninguém, porque o único banho que a gente toma sem roupa é em casa, né? Na praia acho que a gente devia tomar banho de roupa. Mas todo mundo vai como quer, então as igrejas estão assim meio bagunçadas, mas tudo bem. Tudo bem não, tudo bem, não para Deus nem para você, mas...
E aí, minha avó, eu aprendi demais a orar, essa avó perseguida. Ela orava, começava a orar lá às 4 da manhã e até às 6, aquelas orações compridas. E ela orava alto, e a casa pequena, eu acordava, eu via. E ela orava por um, por outro, por um, por outro, aquelas orações que a criança diz, quando é que vai terminar esse negócio aí, né? Mas eu ficava ouvindo, lá deitado, e minha avó, uma das partes da oração dela, Senhor, abençoa os que me aborrecem, me perseguem e me caluniam. Ela dizia isso, eu nunca esqueci dessa frase. Senhor, abençoa aqueles que me aborrecem, me perseguem e me caluniam. Essa era uma frase que ela sempre falava. E José, então, na escola do ódio, aprendeu a sua primeira lição, aprendeu a amar. Amor é a essência de um crente. E ele aprendeu, então, a amar. Porque em João 13, acho que é o versículo 35, se não for o 45, mas diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se vestirem uma roupa, uma calça preta, uma camisa branca e colocar um crachá chamado elder. Estou falando dos mormons, né? Não tem nada a ver com Deus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Mais alto, eu sou conhecido como crente se eu amar. Essa é a minha essência. Não, eu não sou conhecido por uma roupa, uma calça preta, uma camisa branca e um crachá. Isso é mormon que é conhecido. Eu não sou conhecido pelo cabelão e uma bolsinha aqui que a gente sabe que tem o véu. Isso é a congregação cristã que é conhecida. Agora, crente é conhecido pelo amor. A única essência de um crente é o amor, porque o amor é a essência de Deus. Amém? E então José aprendeu a amar os irmãos desde aquele tempo, que queriam matá-lo. E então, em um determinado momento, ele foi até os irmãos no campo para ver como os irmãos estavam, amando do pai dele, o Jacó. E quando chegou lá, os irmãos disseram, agora nós vamos matar esse sonhador. Ele fica sonhando com a gente, querendo dar uma de bom, acha que Deus só fala com ele, não fala comigo, Deus só abençoa ele, não abençoa a gente. Vamos matar esse homem, quero ver agora o Deus dele onde está. Tomaram a túnica dele, que ele havia ganhado do pai dele, jogaram-no no poço para ver como é que eles iam matar o irmão. Mas aí, graças a Deus, um dos irmãos conversou ali, não, vamos matar não, vamos vender, tal. Mas o segundo módulo em que ele foi matriculado foi o módulo do poço. O primeiro módulo foi o ódio, o segundo do poço. E esse módulo do poço, na verdade, é o módulo da solidão. Ele ficou jogado e sozinho dentro daquele poço. E naquele poço, ele tinha que aprender, naquele poço da solidão, sozinho ali. Tudo que ele via ali era poço, ele respirava o ar do poço, estava deitado ou caído no chão do poço, ele estava apertado pelas paredes do poço, ele olhava para cima, via a boca do poço, tudo ali era poço. Isso é solidão, quando você não vê nada além do poço. Quando você não enxerga nada além da tristeza, além das dificuldades que te cercam. Isso é um poço, ele foi jogado por aquilo lá, ele não via saída, ele não tinha saída. Porque não tinha uma corda para puxá-lo dali, não tinha ninguém que o puxasse dali. E ele teve então que ser matriculado nessa escola. E na escola da solidão, ele aprendeu a dependência de Deus. Ele aprendeu a depender de Deus. E essa dependência de Deus é tão importante, porque eu creio que naquele tempo ele nunca orou tanto quanto ele orou ali naquele poço. Você nunca ora tanto quando você está em dificuldades, quando ninguém consegue te estender a mão. Quando você está sozinho de madrugada e o pastor está dormindo, ele não vai ouvir teu WhatsApp, porque eu mesmo não vou ouvir. O pastor Jesus te ouve, eu não, porque eu estou dormindo. E aí você pede, não precisa nem pedir para o pastor, desculpa a hora, não precisa pedir desculpa não, que eu não vi mesmo. Eu só vejo quando eu acordo de manhã. Eu só vejo quando eu acordo de manhã. Aí eu vou ver e vou te responder. E aí naquele momento da solidão, você querendo alguma coisa, e nem o pastor te responde, mas depois diz que é pastor, né? Nem me responde. Eu estou dormindo, 3 horas da manhã. E naquele momento você aprende a depender de Deus. Depender de Deus tem que ser a nossa posição. Nós temos que viver em dependência de Deus a vida inteira.
E então ele, jogado ali no poço, orou: Senhor, e agora como é que eu saio do poço? Eu não tenho forças, Pai, para sair desse poço. Não tem uma corda para eu sair daqui, não tem uma escada, eu não consigo sair. Pai, e agora? Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados. Você depende de Deus ali naquele momento. Você está dizendo: Deus, não tem ninguém para me socorrer. Vão é o socorro do homem. Não tem a tua esposa lá, não tem teu marido, tem ninguém. Só você e Deus. E naquele momento, você aprende a depender de Deus. E José estava sendo matriculado, e aí quando ele está orando, de repente uma corda, ele, oh, glória a Deus, obrigado Senhor, estou livre. E aí ele vai subindo pela corda que os irmãos dele jogaram ali, e quando ele está todo feliz, achando que os irmãos se arrependeram. Queridos, a gente acha às vezes que as pessoas se arrependem, né? Agora fulano vai se arrepender. Queridos, não confie em homens, nem mesmo no arrependimento de alguns. Vão é o socorro do homem. Eles jogaram aquela corda porque Deus tinha matriculado ele numa escola, e ele tinha que passar pelas provas. Ele tinha que fazer aquelas provas. E então, quando ele sobe todo feliz, oh, meus irmãos devem estar arrependidos, eles estão lá rindo, zombando do José, balançando, tilintando 20 moedas de prata, e os mercadores ismaelitas estavam ali, e já amarraram-no com aquela corda, talvez com aquela mesma corda que jogaram ali para puxá-lo, e aí jogaram lá, quem sabe ali, e não sei se jogaram no carro, ou se ele caminhou todo o tempo ali para o Egito, onde estavam, fazendo a caminhada da escravidão. Ele foi a terceiro módulo da escola. O primeiro foi o ódio, onde ele aprendeu a amar. O segundo foi a solidão, onde ele aprendeu a depender de Deus. E o terceiro foi a escravidão, onde ele teve que aprender quem ele era, a sua identidade. A sua identidade. Ele teve que entender que ele não era somente o bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Israel, mas ele teve que aprender que ele era um filho de Deus, independente de estar sendo vendido como escravo para o Egito. Estava sendo desvalorizado, aquelas 20 moedas, dividido ali por 10, porque o Benjamim não estava ali, dava ali 2 moedas de prata para cada um daqueles ia, quem sabe, beber uma cachaça. Eles não eram crentes ainda, os filhos de Jacó, com aquelas 2 moedas de prata. Ou quem sabe alguém ia pagar por uma prostituta. Judá mesmo não podia ver uma mulher. O Judá era muito sem vergonha. Filho de Jacó não podia ver, ainda não era convertido não, é verdade, não era convertido não. E quem sabe foram gastar dinheiro com um monte de coisa, o dinheiro da escravidão, zombando do José. Ele teve que saber quem ele era. Na escola da escravidão é onde você sabe a sua identidade. Você sabe a sua identidade exatamente quando as pessoas dizem quem você não é. Você é um derrotado, você é isso, você é aquilo. Eles te escravizam com palavras e você olha para ele e diz: eu sei quem eu sou. E então você tem que saber quem você é, que isso é a sua identidade. O amor é a essência, a dependência é a posição e a identidade é a visão. Sem visão, sem você saber quem você é, sem se enxergar, você não vai para lugar nenhum. Porque o mundo é um mundo de escravidão. E quando ele chega lá, sabendo quem ele é, o bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Israel, chega ali na terra estranha. Lá ele é comprado por homens, porque os homens te dão um preço. Os homens te dão um preço. Mas só você com a sua identidade sabe o seu valor. Então deram um preço, os ismaelitas ganharam daquelas 20 moedas, quem sabe venderam José por 40, 50 ou até mais. Porque os homens te dão um preço, eles dizem: rapaz, você vale muito. Chega para o jovem, o olheiro, olha para o jovem e diz: esse vai ser um jogador de futebol. Aí os pais já viram o olho: eita, meu filho vai ganhar um dinheirão, hein? Aí já viram, tem a aposentadoria garantida. Você não sabe, queridos. Muitos desses jogadores que ganharam milhões, hoje estão nas drogas, outros já até morreram de tanta droga. Alguns estão ali, né? Fazendo alguma apresentação de futebol. É uma vida vazia. Eu acho que é uma vida vazia, não sei por que isso atrai tanto, mas o povo gosta, né? Fazer o quê? Jesus não atrai muito não, mas esse negócio atrai, inclusive as crianças.
Porque as pessoas te dão preço, mas só Deus te dá valor. E então ele foi vendido, ele foi comprado por Potifar. E a Bíblia diz que tudo que José fazia era abençoado. Olha, tudo que um crente faz, independente de você estar como escravo, você sabe quem você é. E a mulher de Potifar começou a olhar para o José, e aí olhou para o José, essa questão sexual é forte, queridos. E aí os pais que têm filhos homens, né? Meninos com músculos, hormônios. E a mulher começou a olhar para o filhinho do Jacó. E disse, epá, isso aí vai ser meu. E começou a fazer a proposta para sexo para ele. Deita comigo, deita comigo. É isso que está na Bíblia. Mulher ruim, querido, sempre existiu. Viu, mulheres? Tem meninas aí, a Bíblia chama, o apóstolo Paulo fala, mulherinhas carregadas de pecados. As meninas sabem que elas atraem os filhos. Elas sabem que eles são presa fácil. É só mostrar o que não deveria mostrar. E o menino que tinha tudo para fazer uma faculdade, para crescer, para ser uma bênção, ele é desgraçado naquele dia, naquela noite do sexo, acabou a vida dele ali. Ele pode até voltar para o Senhor, volta, mas não volta do mesmo jeito. Ele entregou a força dele. A força dele, ele entregou para alguém que não deveria entregar. Tentação, muita tentação. E aí você diz, puxa, 9 meses na minha barriga, tanto leite, tanta coisa que eu fiz, tanta noite em claro, tanta UPA que eu fui, e agora a menina em 2 minutos pegou seu meninão. E ele foi igual um boi para o matadouro. E quando é mulher casada, aí que o negócio piora, né? Salomão fala que o coitado do rapaz que vai atrás de mulher casada, ele é um doido, ele não sabe que ele está indo para a morte. E aí ele fala que a mulher diz, vem rapaz, vem aqui que meu marido viajou, ele levou um saco de dinheiro, ele vai negociar, ele vai passar muito tempo lá, olha, você não sabe a minha cama, eu já forrei minha cama com aquele lençol, aquela coisa lá, o perfume, a moça cheirando o perfume, mostrando aquilo que ela não deveria mostrar, não sei para o seu marido dela. E a Bíblia diz que o doido vai igual o boi para o matadouro, vai babando, né? Igual o boi para o matadouro. Aí daqui a pouco chega o marido da mulher. E a Bíblia diz que o marido traído não aceita presente, não. Vai logo com, alguns vão com um rifle de 12. Estoura os miolos do camarada na parede lá. Uns acontece, não tem lá no Nordeste. E a mulher de Potifar botou o olhinho botou os olhos no José, no bisneto de Abraão. Ah, rapaz, esse é do bom, hein? Esse é forte. Botou os olhos no José e disse, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E ficou importunando o camarada. E o José disse uma frase muito linda. Ele disse, não, como eu pecaria contra Deus, fazendo tamanha maldade? Ele nem pensou só no marido da mulher, ele pensou em Deus. Como eu pecaria contra Deus fazendo isso? E correu, fugiu daquela prostituição, deixou ali a túnica nas mãos da mulher que ela puxou. E então a mulher fica mais endemoniada do que ela já era e conta a história inversa para o marido. Depois ele vai preso, como nós sabemos. Ele passou pela escola do ódio, aprendeu a amar. Pela escola do poço da solidão, aprendeu a depender de Deus. Pela escola da escravidão, aprendeu a sua identidade, quem ele era. E agora o 4º módulo é o módulo da tentação. A mulher o tentou. E no módulo da tentação, ele aprendeu a santidade. Queridos, não existe uma coisa que Deus evita na sua vida e na minha vida, e essa se chama tentação. Deus não faz com que a tentação vai existir. E você cai nela se você quiser. A tentação vai existir. Vai aparecer a mulher, vai aparecer o homem, vai aparecer, você está sem dinheiro? O cara vai dizer, rapaz, está sem dinheiro.
Está ganhando 1.000 conto ali naquele trabalho, rapaz, sai disso. Vai levar aquela droga ali, é coisa fácil, a polícia não pega não, pega lá uma vez na vida. Leva aquela mala de droga ali, rapaz, vai, é rapidinho, é fácil. Você vai ganhar tanto. Aí oferece lá, rapaz, você bota o olho naquela soma que ele te diz. Cara, eu nunca vi um tanto dinheiro disso na minha vida. E o cara bota o olho naquela soma e vai, acabou com a vida dele ali. Porque a tentação vem. Mas uma das partes da oração de Jesus é: Senhor, não me deixes cair em tentação. Porque ela vem. Não vai ser evitada. Todo dia nós vamos ser tentados. No seu ponto fraco, no seu ponto forte. E aí José foi tentado ali, mas ele disse: como eu pecaria contra Deus? Ele estava longe da família. Era escravo. Ele podia dizer: eu vou aproveitar, Deus se afastou de mim mesmo, Deus esqueceu de mim, o pastor não está aqui, nem me respondeu a mensagem pelo WhatsApp, e não sei o que lá, então eu vou mergulhar de cabeça nesse pecado aqui, depois eu tenho mais tempo para me arrepender. Não. Ele disse: como eu pecaria contra Deus? No módulo da tentação, ele aprendeu a santidade. A santidade é a reação de um crente. Queridos, nós nos medimos muitas vezes por algumas coisas que não somos ou que não fazemos, mas as reações são muito importantes. Porque talvez não fumar, não beber, é fácil até. Agora, levar um chute na canela, brincando de bola e dizer Deus te abençoe, a reação mostra quem você é. É mais difícil. Naquela tentação, ele aprendeu a ser santo. Ele reagiu à tentação com santidade. A reação de um crente é santidade. Lá na escola, lá no trabalho. Aqui é só o posto de gasolina. O posto de gasolina é fácil, é só botar gasolina. O problema é o carro, andar naquelas trilhas. Vamos supor que você é o carro que vai ter que subir aqueles morros, vai para o Zaira. É de Mauá aqui. Vai para o Zaira, 1, 2, 3, aqueles morros que você sobe, você tem que descer de ré, naqueles buracos lá. Então, o problema é o posto de gasolina é fácil. Ser crente aqui, abastecer de gasolina aqui é fácil, eu estou te abastecendo. Agora, amanhã, com aquele patrão que te odeia, com aquele colega que quer tomar o seu lugar, que tem inveja de você, ali é que você vai saber se a gasolina que você tomou aqui era verdadeira, era boa, ou era gasolina adulterada. Na escola da tentação, ele aprendeu a santidade. E por causa dessa santidade, ele foi jogado na cadeia. Ô, Senhor, mas sofreu o coitadinho do José, né? Não é o coitadinho do José. Ele estava numa escola. Na escola, você às vezes tem que dormir na escola, né, Daniel? Para poder ter o diploma da faculdade. E fazer faculdade depois de casado, pai de filho, é que é difícil. Eu tentei fazer, não consegui não. Ficava no Mackenzie lá, dormia em pé, no trem, tudo. Não tem como, é difícil. Para mim, não consegui fazer lá letras lá no Mackenzie. Mas é que o Daniel é mais forte que eu, mais novo. E aí ele foi jogado na cadeia. Ali ele foi injustiçado. Você está na cadeia injustiçado. Você não fez nada. Você está vendendo algodão doce e foi preso lá dizendo que você deu golpe, né? Assim que está o pessoal lá no 8 de janeiro. Contrataram alguns para fazer arruaça, uns chefes abriram a porta, sumiram com os vídeos. Mas estão dizendo que os coitados deram golpe lá, estão presos 17 anos, 14 anos, não sei quantos anos. Injustiça. E ninguém gosta de ser injustiçado, né? Ninguém gosta disso. Com mentira. Ele não fez nada. Foi preso por causa de uma coisa que a mulher fez. Ela mentiu. Ah, não aceito isso. Não aceito ser injustiçado. Se eu pegar, eu dou um tiro na cabeça daquela mulher. Não, queridos. José não fez nada disso. Ele foi jogado na cadeia e ficou lá. Anos. Lá ele desenvolveu os dons dele. Lá ele desenvolveu os dons, ele interpretou sonhos, ele deu profecias, ele ajudou pessoas. A Bíblia diz que a cadeia se transformou no melhor lugar do Egito, porque onde ele tocava era coisa boa. Sabe, onde você toca, tudo é abençoado? Diferente daquele crente que tudo que ele toca quebra. Tem uns crentes que parece que
tem a mão de quebrar coisa. Onde toca, quebra. Tudo ruim na vida do camarada. Também, talvez, ele desde criança, a mãe o chamava de desastrado. Desastrado é aquele que causa desastre. Você é um desastrado, hein? Pronto. Até hoje ele está velho causando desastre. Tudo que faz dá errado. Casa quebrada, carro quebrado, vida quebrada, casamento quebrado, tudo quebra, é um desastre a vida do cara. Mas o José era o contrário, tudo que ele tocava era abençoado. Tudo era abençoado. Porque ele chegou no 5º módulo da escola, que é o módulo da injustiça. E no módulo da injustiça, ele aprendeu a adoração. Adoração é a nossa ação. Essa é a ação de vida. Adoração não é reação. Se, por exemplo, você vem cantar aqui no culto só quando está bem, isso não é adoração. Adoração não é reação. Adoração é ação, é estilo de vida. Por isso que eu tento dizer aqui, como pai espiritual, quando você está doente, venha para a igreja, a não ser que não dê mesmo. Uma gripe, uma coisa, venha. Porque no decorrer do culto, na sua adoração, o Senhor pode fazer grandes coisas. E ele começa a desenvolver os dons, porque ele começa a adorar o Senhor. Eu gosto tem um desenho animado que conta a história de José e mostra ele cantando lá na cadeia. Paulo e Silas cantavam na cadeia, com as costas cheias de vergonhas e os pés nos troncos. A Bíblia diz que eles, perto da meia-noite, eles cantavam, oravam, cantavam louvores a Deus, e os presos escutavam, e Deus manda um terremoto. Atos 16. Louvar o Senhor, adoração, é a nossa ação. No módulo da injustiça, nós temos que aprender a adorar a Deus. Eu sempre digo aqui, tem crente que acha, o pessoal diz, fulano é um homem de oração. Não, é um homem de reclamação. Faz 20 anos que reclama e acha que ora. Oração nunca tem a ver com reclamação. Reclamação fez um povo ficar andando em círculos no deserto por 40 anos e não puderam entrar na terra prometida porque não aprenderam a adorar, eles só reclamavam. Reclamação jamais, não chega nem perto de adoração, e nem de oração. Fulano é um homem de oração, vai ouvir a oração do cara, só reclamando. Está falando, Deus, até quando que eu vou sofrer isso, Senhor? Por que isso, por que aquilo? Por que todo mundo prospera e eu não? Por que isso, por aquilo? Isso nunca foi oração, querido. Mas você pode ter contado as horas, eu já tenho 1000 horas de oração na minha vida. 1000 horas de reclamação, querido. Não tem um minuto que Deus ouviu. Porque Deus não ouve reclamação, Deus rechaça. Agora Deus quer adoradores. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda em caminhos retos, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Deus está procurando, e Jesus disse para a mulher samaritana, o Pai procura verdadeiros adoradores. E então José começa na cadeia a adorar o Senhor. Ele não começa a dizer, eu estou aqui injustamente preso, não vou desenvolver meus dons, não. Não, lá ele abençoa pessoas, ele abençoa o copeiro do rei contando o sonho. Ele avisa ao padeiro também da destruição que viria sobre ele. Ele abençoa o lugar, ele cuida dos outros presos. O carcereiro ficou, puxa, agora meu trabalho ficou fácil demais. A Bíblia diz que ele colocou José como aquele que cuidava da cadeia. Nunca foi tão fácil para ele ser carcereiro, porque o José ajudava as pessoas ali. Ele abençoava. Na escola da injustiça, no módulo da injustiça, ele aprendeu a adoração. A adoração é a nossa ação. Na escola do ódio, ele aprendeu a amar, e amar é a nossa essência. Na escola da solidão, que é a escola do poço, ele aprendeu a depender de Deus, e depender de Deus é a nossa posição. Na escola da escravidão, ele aprendeu a sua identidade, a identidade é a sua visão. Na escola da tentação, ele aprendeu a ser santo, e ser santo é a nossa reação. E na escola da injustiça, ele aprendeu a adorar, e adorar é a nossa ação. E aqui, esse é o acréscimo dessa palavra que o Senhor disse, nossa vida tem que ser composta por isso, por essência, posição, visão, reação e ação. A nossa vida tem que ser composta por esses 5 passos de vida.
A nossa vida primeiro é composta por nossa essência. 1 de João 4,8 diz, o que é que diz lá em 1 João 4,8? Deus é, o que Deus é? Deus é amor. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Repete o versículo, vamos repetir de novo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. A essência dele é o amor. A nossa vida é composta primeiro por nossa essência. A essência é o amor. E quando ele aprende a amar, ele tem a essência de Deus nele. Porque quem ama conhece Deus. Romanos 5,5 diz que Deus derramou o seu amor em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor é a essência. 1 João 13:35, nós somos conhecidos pelo amor. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, e na nossa vida, nós temos que ter essa essência. E esta essência, o amor, o que é uma essência? Essência é aquilo que é extraído. O mais importante de um perfume é a essência, é aquilo que é o mais forte ali. E aquela essência foi extraída, tem várias formas de se extrair essência, aí dá para ir pesquisar, às vezes pelo calor, às vezes pelo frio, às vezes pelo banho pelo tempo. Eu sei que tem que ser extraído, Deus quer extrair de nós a nossa essência. Na escola do ódio, ele aprendeu a amar, e amar é a nossa essência. Nossa vida tem que ser composta por isso. Nós temos que ser pessoas que amam. Eu não vou naquela igreja não porque ela não ama. Você já sabe a resposta que eu dou para as pessoas que dizem isso. Inclusive uma pessoa que dizia muito isso não está conosco aqui. E eu sempre dizia dava a mesma resposta para ela. Então comece você a amar. Se você amar, as coisas começam a mudar lá. Quando você diz a igreja fulana não tem amor, é porque você não ama. Comece você a amar. Porque é a sua essência, é o seu DNA. O DNA nosso é o amor de Deus. Mas a nossa vida, depois da essência, é formada por nossa posição. Posição, a única posição de um crente é a posição de dependência de Deus. E eu quero dizer uma palavra muito forte aqui. No minuto de vida que você deixar de depender de Deus, sua vida acaba. Nós dependemos de Deus para tudo, queridos. Nós dependemos de Deus não só para chegar no céu. Nós dependemos de Deus para viver aqui na terra. A vida é como esse poço onde José foi jogado. Jeremias também foi jogado num poço de lama. A nossa vida é se depender do diabo, queridos, nenhum de nós estava vivo aqui. Se dependesse do diabo, aquela doença que está silenciosa no seu corpo te mata. Se depender do diabo, a gente morre agora. Se depender do diabo, nossa igreja jamais existiria. Então a única posição correta de um crente é a posição de dependência única e exclusivamente de Deus. Nós só podemos depender de Deus, ai de quem confia no homem, ai de quem faz da carne mortal o seu braço, disse o profeta Jeremias. Nossa dependência de Deus foi naquele poço, naquela solidão, que ele aprendeu que um crente tem que ser posicionado. E a posição de crente não é, eis que te digo, meu servo, vou te colocar entre os grandes. Quem que é grande, querido? Grande é só Deus. Vou te colocar entre grandes. Quem é grande? Render Terra Nova, Silas Malafaia? Não, grande é Deus. Eles são tão pequenos que eles deveriam se achar. Infelizmente não se acham. Porque grande tem que ser Deus. Como João Batista disse, que ele cresça, que eu diminua. A posição de um crente é dependência de Deus. Vou te colocar entre os grandes. Então vou ser colocado no meio de Deus. Glória a Deus. E quanto mais você fica perto de Deus, mais você se acha pequeno, queridos. Crente que se acha grande nunca viu Deus. Os mais altos da nossa igreja é o Anderson e o Vitor, né? Que são altos, têm uma altura boa. E aí nós recebemos de visita aqui um menino de África do Sul, o Ezra,
E o Ezra tem 2,3 m. E eu estava aqui, ali, e o Anderson e o Vitor estavam exatamente os dois conversando ali. Quando chega o Ezra, foi pela primeira vez na vida que eu vi Anderson e Vitor baixinho. Digo, rapaz, como eles são baixinhos, o camarada de 2 e 3 entrou, eu vi os dois, que são altos, os mais altos nas igrejas, baixinhos. É assim que temos que nos sentir diante de Deus. Queridos, quem sou eu aqui? Eu só sou o frentista, não sou o dono do posto. Só estou oferecendo a gasolina aqui, que também não foi eu que comprei. Eu não comprei a gasolina que eu estou oferecendo aqui. Eu não sou nada. O Senhor é tudo. E não estou dizendo isso para... Não, simplesmente não sou nada sem o Senhor. Só sou o frentista aqui. Ele é tudo. Jamais vou poder colocar Ministério Maurivan em minha foto ali, porque ele não é meu, eu não sou dono de nada. O mundo é esse poço onde nós precisamos aprender a depender dele. Os dons e talentos que você tem vieram dele. Aquele talento que você tem para cozinhar, para trabalhar na serralharia, para fazer as coisas bonitas, veio dele, então glorifica a ele, dependa dele, porque no minuto, no milésimo de segundo que você achar que não precisa mais de Deus, sua vida acabou. Aí Deus falou, tá bom, filho, você acha que não depende mais de mim não, então fica por conta própria. Você fica por conta própria, querida. A primeira coisa é que é o ladrão. O ladrão, Satanás, vai dar aquela risada de filme de terror. Agora eu pego ele. Vou pegar ele lá dentro do poço, que ele não depende mais de Deus. Alguns, pela misericórdia de Deus, vêm com os rabinhos entre as pernas, ainda tem chance, não morrem antes do tempo, alguns ainda têm chance. Ainda bem que alguns ainda têm uma chance, Deus ainda dá umas oportunidades. Porque se dependesse do diabo, já tinha matado. Alguns aqui, se dependesse do diabo, já estariam mortos. Porque estão desprezando Deus, zombando dele, brincando com ele. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, não brinca não. Achando que não dependem mais do Senhor. Aí vai ter que literalmente colocar o rabinho entre as pernas de Deus. Tem misericórdia de mim. Eu só fiz coisa errada, agora Senhor, tem misericórdia de mim. Dependência de Deus é a única posição de um crente. Essência, posição. E depois, ele teve que saber quem ele era, sua identidade. Sua identidade é a sua visão. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Bom, você já sabe que você está dependendo de Deus, então agora você tem uma visão. Qual é a visão de um crente? Eu sou bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó, portanto, eu sou de Deus. Eu sou gerado por Deus. Não importa se o mundo me vendeu como escravo, se o mundo me acha escravo, se o mundo acha que eu não valho nada, é a minha visão, é que eu sou importante para o Senhor. Isso não tem a ver com orgulho. Isso não tem a ver com não depender de Deus. É a visão de um crente, foi a visão de José. Ele foi vendido como escravo. E na escravidão ele aprendeu a sua identidade. Mas a sua identidade veio por causa da sua visão. Quem você é em Deus. E então chega um homem que tem a essência de Deus, o posicionamento de depender de Deus, a sua visão de quem ele é, e aí ele vai ser tentado. Na tentação, ele aprendeu a santidade, e a santidade é a sua única, e vou dizer, única reação nesse mundo. Porque mulheres, Vitor, vão aparecer para você. E quem sabe uma vai te tentar bem naquele dia que a Gislene não está nem aí para você. Porque o diabo sabe até os momentos, né? O casal briga, naquele dia da briga, o diabo agora hoje, ele brigou. Naquele dia a moça lá do emprego, aquela bem perfumada, que não está cheirando a alho nem a cebola, nem água sanitária. Naquele dia, aquela moça perfumada vai se apresentar. Leite materna.
vai se apresentar ao seu marido. Mas, diante da tentação, ele aprende a santidade. E a santidade é a única reação verdadeira de um crente verdadeiro. Santidade é reação, não é ação. Como é que nós reagimos diante de uma pessoa que nos xinga? Xinga também. Não. Você aprende a santidade. Na tentação, vem aquela tentação de você xingar, né? Se ele xingar a tua mãe, então, agora eu vou pedir 5 minutos a Deus aqui, de tempo. Vou pegar aquela arma que está escondida no porta-luva. Aí quando você abre o porta-luva do carro, tem uma Bíblia. A única arma que eu tenho é a Bíblia. Vou jogar uma Bíblia na cabeça dele. E aí você diz, Deus te abençoe, fulano. Com aquela raiva, né? Deus te abençoe, né? Com vontade de fazer outra coisa, né? A santidade é a única reação de um crente. Amém? Foge. A Bíblia diz, filhinhos, fugi da prostituição. Rapaz, mulheres, as descrentes, não vocês, mulheres crentes, são poderosas em Deus. Mas as mulheres não crentes são poderosas demais. As mulheres crentes são poderosas pelo Espírito Santo. Mas as que não são crentes, elas têm tanto poder que elas são mais poderosas do que o diabo. É isso, é. A Bíblia diz que as mulheres descrentes são mais poderosas do que o próprio diabo. Porque a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas com a prostituição, a Bíblia diz, filhos, fuja da prostituição. A mulher mais poderosa que é o capeta. Deus que nos livre disso aí. Então, é melhor as mulheres crentes aí começarem a guerrear, Patrícia. Lá na GEM tem mulher também. Rapaz, quer dizer que a mulher descrente é pior do que o capeta. Então é melhor você começar a orar mesmo. Porque o negócio é feio, viu? Vocês estão brigando com coisa pequena. Ai, ai. Até o Gustavo está orando ali, ó, por nós ali. Intercedendo. E o José não teve, fugiu pernas para quem te quero, não é não, Carlos? Fugiu. José fugiu. Se ele fica, você acha que ele ia aguentar se ele ficasse ali? Não dá. Ele fugiu. Deus me livre, eu resisti o diabo, a mulher, eu vou fugir. Fugiu. A única reação de um crente, a santidade é a nossa reação. Não, mas eu sou crente, eu vou mostrar que eu sou poderoso. Você não mostra não. Faz isso não, é melhor você correr mesmo. É melhor você correr, senão você não vai mostrar coisa nenhuma. Melhor fugir. Reação de um crente é santidade. Naquela hora que o cara te xingar, maltratar você, sua mãe, o sangue começa a ferver. E se o cara for pernambucano, então, o sangue está um pouquinho, uma temperatura mais elevada, né? O sangue, chamado sangue quente. Aí o cara vai xingando e vai fervendo, o negócio vai fazendo. Daqui a pouco, sabe aquela chaleira que a água vai parar, a tampa fica balançando, a tampa já está balançando, daqui a pouco explode o negócio. Não, é melhor dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vou cair fora desse negócio. Mas ele vai me chamar de covarde. Não, pode chamar, querido. Mas é melhor você ser santo. Na escola da santidade é a nossa reação, amém? Amém, Ricardo? Pernambucano Ricardo aí. Ricardo era bravo antigamente, agora ele é manso. Não é não, Isa? Agora ele é um homem manso, né? É manso. E aí a gente vai ser injustiçado, Josimar. Muitas vezes nós vamos ser injustiçados. Crentes às vezes fazem tudo certinho no trabalho e parece que todo mundo fala mal. Estou falando do crente, que faz as coisas certinho no trabalho. Não mata o horário, chega certinho, respeita o patrão, mas parece que as pessoas sempre assim, praticam injustiça. Não estou falando se você faz coisa errada, não. Quem está precisando de oração, o Isaac está orando também por nós. Nossas crianças aqui são intercessoras demais, velho. Ora demais por nós aqui. Gabriel, Isaac, Levi, Gustavo, eles são intercessores de primeira. O Linha, por enquanto, ainda não está intercedendo muito não, né, Linha?
Né, Lia? Você é muito linda, hein? Quem é o netinho do vovô? Na escola da injustiça, vamos tomar uma decisão, vamos adorar o Senhor. Adoração é a nossa ação, aí sim é ação. Adoração não é reação, a adoração é ação. A nossa vida, nosso modus operandi, como diz no latim, nossa forma de operar, de viver, é adoração. Acorda de manhã orando, adorando. É a nossa ação, não é reação. Porque se for reação, você só vai adorar a Deus quando tiver dinheiro no bolso, não é não? Ou no banco, que hoje não está mais no bolso, está lá no celular. Mas você adora a Deus como assim, muito obrigado, Pai. Estou sem dinheiro aqui, mas eu te adoro, Senhor. Senhor, eu estou com uma dor de cabeça aqui. Ninguém fica feliz com dor de cabeça. Alguém fica? Mas aí você começa a adorar o Senhor. Olha a ação de Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ó rei, se eu quiser jogar na fornalha, vai jogar, a gente vira churrasco aí, se Deus não quiser livrar. Mas nós não vamos adorar o seu Deus, não. Nós adoramos um Deus. Isso é ação. E chegou lá, Deus, nem a roupa deles, Gabriel, ficou cheirando a fogo. Até a roupa do crente é poderosa, hein? A roupa boa. Chapéu do crente. Pensou? Josmar, que esse boné entrar no fogo, não fica nem cheiro de fumaça. Adoração é ação. Você começa a adorar o Senhor como é o seu estilo de vida. Acorda de manhã, está doente, em vez de falar, ai, fala assim, louvado seja o Senhor. Ai, Deus, louvado seja o Senhor, porque Deus é bom. Ai, Senhor, como o Senhor é bom. Maravilhoso, Senhor. Deus, adorado seja o Senhor por esse colchão, mas se o Senhor quiser me dar um melhor, Pai, mas eu te adoro por esse que tem aqui. Senhor, muito bom, Senhor, Deus é bom. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito. Bem dizer ao Senhor, como Juscelane leu hoje no começo. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Oh, Senhor, se não fosse o Senhor ao meu lado, eu já teria morrido, Senhor. Adorado seja o teu nome, Senhor. E aí José começou a adorar o Senhor lá na cadeia, adorando. E Deus começa a abençoar, porque uma pessoa adoradora, ela é abençoadora. Essa é a nossa ação. Uma pessoa que adora a Deus, parece que dá tudo certo. E o diabo fica rangendo os dentes, se é que ele tem dente, porque eu acho que ele é banguelo, mas ele fica lá, rangendo os dentes de raiva. Mas eu quero fazer essa pessoa irritada, e ela está adorando a Deus. É? Está adorando a Deus. E quando você adora a Deus, o diabo perde. Se você adora a Deus, o diabo perde, não ganha. Você adora a Deus, o diabo perde, você ganha, amém? É. Com botina ou sem botina, glória a Deus. Você adora a Deus de todo jeito, amém? No pouco, no muito, na escassez, na mesa farta, você adora a Deus. Essa é a sua ação. Essa é a sua ação. É isso que nós somos. Essência, posição. E Deus está trabalhando, principalmente na posição de alguns aqui. Alguns ainda estão no poço. O Senhor, Deus, sabe que você está no poço. Sozinho. Parece que ninguém se importa com a sua alma. É ali que Deus quer que você dependa dEle. Essa é a sua posição. Deus, eu dependo do Senhor. Se eu morrer, eu morro. Se eu viver, eu vivo. Senhor, eu dependo do Senhor. Foi o que Paulo falou. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Depois da posição você tem a sua visão. Da visão você tem a sua reação. Da reação você tem sua ação. Vamos adorar a Deus. Cantemos essa canção. Vamos a Deus. E quando José estava adorando o Senhor, bateram na porta da cadeia e disseram: José, o faraó está te chamando. Vai lá tirar a barba. Ele fez a barba porque os egípcios
davam o costume de barba, fez a barba. A Bíblia diz que ele se barbeou, tomou banho, se barbeou, trocaram de roupa, tiraram a roupa de cadeiro dele, tiraram aquela roupa laranja dele, ou cinza, sei lá que cor que era. E ele se apresentou diante do rei. Quem é que se apresenta diante do rei? Quem é que tem acesso? E aí o rei disse: olha, eu ouvi falar que você é um grande homem, ouvi falar que você tem dons, eu ouvi falar que, rapaz, só você agora, hein? Chama o José e diz: sabe quantos anos se passaram aquela escola? 13 anos. Ele não queimou etapas, ele não pulou etapas. E ele foi chamado naquele dia da adoração, ele foi chamado ali. E ele se apresenta diante de Faraó, que poucas pessoas poderiam olhar para os olhos de Faraó. E o Faraó reconhece naquele jovem José, o bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó. Ele diz: olha, eu tenho sonhos aqui, eu não consigo interpretar ninguém do Egito, ninguém no mundo pode interpretar, só você. E conta a história do seu sonho, dos 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas, das 7 espigas magras engolindo as 7 espigas gordas, e Deus começa a usar aquele homem. Ele começa a ser usado por Deus na linguagem do céu. É aquele jovem, ainda jovem, de 30 anos. 30 anos, a idade, quem é que tem 30 anos aqui? 30 anos. Jonathan, 30 anos, um jovem. Alguns têm um pouco menos aqui, 29, 28, 27. Só Joe tem 30 anos aqui, outros 40, né? E aí, chama o jovem de 30 anos, diz: aí você é aquele que vai glorificar o nome de Deus em toda a terra. E José se torna o governador do Egito, e Faraó diz assim para ele diz assim para o José, viu, José? Ele diz: José, eu sou Faraó, eu só vou ser maior que você aqui no trono, mas no Egito, na verdade, ninguém levanta uma mão nem baixa se você não mandar. Na terra mesmo você vai ser maior que eu só sou maior que você no trono. No país você vai ser maior do que todo mundo. Só no trono eu sou maior que você. Sabe por quê? Porque ele foi matriculado numa escola. E Deus usou aquele jovem José diante de um homem mais poderoso do mundo naquela época, que era Faraó, para ser uma bênção para esse mundo. Não é à toa que o nome José é ramo frutífero. Ele foi frutífero ali. Deus quer que a gente faça isso. Parece simples, mas começa com ódio, onde ele aprendeu a amar, e amar é a essência. Depois vai para o poço, que é a solidão, e na solidão ele aprende a depender, a dependência é a nossa posição. Depois ele passa muito tempo em escravidão, e escravidão faz a gente investir, as pessoas veem a nossa escravidão, faz a gente entender a nossa identidade, e a identidade é a nossa visão. Quem nós somos aos nossos próprios olhos. Depois você vai ser tentado, e ele foi tentado em um monte de coisa, e na tentação você reagiu com santidade, e a santidade deve ser a nossa reação. Depois eles praticam injustiça contra você, jogam você na cadeia, falam um monte de coisa que não é verdade, você é injustiçado, na injustiça você aprende a adoração, e a adoração é a sua ação. E daqui a pouco o Senhor Deus diz, bate na tua porta e diz: estão te chamando.